A principal causa de colisão frontal em vias retas é retorno à esquerda. Olha, normalmente quando alguém vai fazer um retorno e acontece uma colisão, não é frontal, é lateral. É a frente de um veículo colide com a lateral do outro. Então não é o caso aqui não. Ultrapassagem incorreta, ultrapassagem perigosa, ultrapassagem mal calculada, mal analisada. Sim, a maioria dos acidentes, a maioria mesmo dos acidentes que acontecem em colisão frontal nas retas é por causa das ultrapassagens. Pode ser essa a resposta. Conversão à direita, eu nem vejo assim a possibilidade de acontecer uma colisão frontal com um veículo virando para a direita, que ele está saindo da pista ali da reta. Então não é essa não. E ausência de sinalização não é por ausência de sinalização que acontece a colisão frontal não, tá? É realmente a alternativa B é a que melhor se adequa aqui à resposta da questão. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve agir da seguinte maneira. Bom, ele começou a perceber, o motorista, que a atenção dele já não está tão boa. O que ele deve fazer? Beber água e continuar a viagem? Olha, beber água não é má ideia não, né? Mas continuar a viagem sem atenção não é boa ideia. Letra A está fora. Parar o veículo e procurar descansar? Parar o veículo? Boa ideia. Descansar? Boa ideia. Certamente, B é a resposta. Aumentar a velocidade para chegar mais rápido? Pensa, o cara sem atenção. Já está ali com seus reflexos prejudicados. Ele vai aumentar a velocidade? Absolutamente não. Alternativa C está fora. Ultrapassar os outros veículos com atenção. Porque ele vai ultrapassar com atenção sempre. Ultrapassar tem que ter atenção. Mas ultrapassar, cara, numa condição de atenção baixa, déficit de atenção, não é uma boa ideia não. A alternativa D está fora. Com certeza a alternativa B tem relação direta aqui com direção defensiva. Sobre o comportamento subesterçante, pode-se afirmar que, olha, para quem não estudou, ele bate de cara com uma palavra dessa aqui, ó, subesterçante, ele já treme nas bases. E tem muito Detran que ele está usando essa palavra na ortografia antiga, que é o subesterçante, separado com hífen. Não existe mais, é subesterçante. O que é o subesterçamento? Só lembrando que a gente tem sobreesterçamento e tem subesterçamento. Vamos desenhar um veículo aqui, um carrinho. Eu sou péssimo para desenhar, mas vamos tentar desenhar um carrinho aqui. Vamos lá. Roda, outra roda. Muito bem, aqui está a janela, o motorista está aqui, esse veículo está de frente para lá. Tem outra janela, tem a porta, beleza, com um carro bacana. Aqui está o farol do carro. Quando um veículo está em aceleração, pense, imagine você na garupa de uma moto. O cara que está pilotando acelerou, o seu corpo é jogado para frente ou para trás? É jogado para trás. A mesma coisa acontece com o peso, a massa do automóvel. Quando ele acelera, o peso vai para trás. Sobrecarrega a roda traseira, o eixo traseiro. E isso leva o nome de comportamento subesterçante. Se for o contrário, o veículo em frenagem ou desaceleração, aí o peso vem para frente. Sobrecarrega o eixo dianteiro. Aí chama-se sobreesterçamento. Quiser saber mais sobre isso, autoescolaonline.net, nosso curso online que tem lá. Lá a gente explica dando referência e macetinho para você não esquecer isso mais. Então acelerou, peso vai para trás, chama-se subesterçamento. Freou ou desacelerou, peso vai para frente, chama sobreesterçamento. Dada essa explicação, o peso do veículo é transferido para a sua dianteira? Não. Sub, o peso vai para trás. Vou até escrever aqui, ó, sub, o peso vai para trás. Essa aqui está fora. O peso do veículo é transferido para a sua traseira? Está aqui a resposta. Tem um macetinho que chama-se alternativas confrontantes. Quando uma alternativa diz uma coisa e a outra alternativa diz outra coisa totalmente diferente, o oposto, contrapondo aquela primeira, o que acontece? Uma das duas é a resposta. Então, quando isso acontecer, você pode eliminar as outras alternativas. Vejam bem, aqui diz que o peso vai para a dianteira e aqui diz que o peso vai para a traseira. Ele tem que ir para a dianteira ou para a traseira. O carro está em movimento, então aqui, ó, se não é para a dianteira, que nós já descobrimos, a resposta só pode ser B. Então aprendemos aí um pouquinho sobre subesterçamento, sobreesterçamento e um macetinho das alternativas confrontantes, que lá no nosso curso a gente ensina todos os macetes. Vai lá, não perde não.
são considerados tipos de acidentes. Olha, tem vários tipos de acidentes. Tem colisão frente a frente, colisão com traseira, colisão lateral, tem colisão misteriosa, tem capotamento, tem tombamento, tem vários tipos de acidentes. E aqui tem um problema do termo que eu falei que já era para ter sido eliminado, né, das provas dos Detrans, aí, o tal do exceto. Os Detrans estão eliminando esse exceto aí de suas provas, suas questões, mas tem Detran que a hora ou outra desliza e ainda deixa aparecer essa imundícia aqui. Tá errado usar o exceto? Não tá errado. Mas fica uma linguagem impopular para uma prova que exige escolaridade nenhuma, basta que você saiba ler aqui o básico para entender e responder, eles vão usar um termo que dificulta a interpretação da pessoa, não é adequado. Então, macetinho para você, ó. Sempre que tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, percebam que aqui na questão não tem a palavra não, mas tem exceto. Então, você substitui, você risca o exceto e acrescenta um não. Combinado? Aí vai ficar mais fácil para você entender, ó. Não são considerados tipos de acidentes. Colisão é tipo de acidente? É. Engarrafamento é tipo de acidente? O que é engarrafamento? É engarrafar, colocar dentro de uma garrafa? Na verdade, o pessoal usa muito esse termo, né? Engarrafamento. Eu falo engarrafamento para você já imagina, uma via congestionada. Muitos veículos parados, o pessoal estressado, buzinado. Isso é um engarrafamento, numa linguagem popular, não é? É válido aqui para interpretação? Tudo bem. Mas é um termo que não existe tecnicamente, o certo seria congestionamento, e ele não tem nada a ver com acidente. O fato do trânsito estar congestionado ou engarrafado não quer dizer que aconteceu ali um acidente. Então isso aqui, ó, não são considerados tipo de acidente. Engarrafamento não é tipo de acidente. Capotamento é um tipo de acidente? Claro que é. Atropelamento é um tipo de acidente? Claro que é. Então qual é a resposta? Qual que não é tipo de acidente? Letra B. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente, regular a velocidade, para ele determinar que velocidade que ele deve andar. Obviamente tem que ser inferior à máxima permitida para a via, né? O condutor deverá fazer o quê? Observar constantemente. O que ele deve observar constantemente? As condições físicas da via, se tem muita curva, buraco, se é bem sinalizada, tudo bem. Deve também observar as condições do veículo e da carga. Sim, claro, é um veículo maior, pesado. As condições meteorológicas, sim, se estiver chovendo, intensidade do trânsito congestionado, pesado, tem ciclista, tem pedestre, tudo isso deve ser considerado sim. Tá? Então a alternativa A é uma forte candidata para ser a resposta. Ele deve observar também a sinalização? Sim. Mas ele deve observar a sinalização somente? Somente a sinalização? Gente, para quem ainda não passou pelo nosso treinamento, nosso curso, está lá no autoescolaonline.net, procura lá curso online, você vai encontrar. Lá a gente tem cursos online, onde a gente mostra essas pegadinhas, armadilhas de prova. Ele tem que observar a sinalização sim, mas somente é o que eu chamo de casca de banana. É uma palavrinha, uma casquinha de banana que ele colocou ali para você pisar e escorregar. Somente, apenas, sempre, unicamente, jamais. Todas essas palavras são cascas de banana. Lá no nosso curso você aprende tudo isso. Então a alternativa B está fora. Bom, a mesma técnica pode ser aplicada aqui no somente a intensidade do trânsito. Ele vai observar a intensidade do trânsito? Sim, mas somente isso que ele vai observar? Claro que não. A alternativa C está fora. E a alternativa D, obedecer somente aos limites de velocidade. Ele tem que obedecer aos limites de velocidade, mas somente? Claro que não. A alternativa D está fora. Resposta A. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular pela esquerda da via, junto ao meio-fio e em sentido contrário dos demais veículos? Gente, ciclista para andar em sentido contrário ao dos veículos, só se for na ciclofaixa, né? O órgão com circunscrição sobre a via pode autorizar a circulação das bicicletas em sentido contrário dos veículos quando sinalizado, né, e tem lá a faixa apropriada para a bicicleta circular. Não é o caso aqui da questão. Então está aqui, ó, em sentido contrário, não vou nem analisar aqui os demais quesitos aqui da alternativa não. Só esse sentido contrário aqui já elimina a alternativa A. Aqui de novo, ó, sentido contrário, olha, então B também eliminada. Pelo centro da pista de rolamento, o que vocês acham? Você acha que é legal a bicicleta andar no meio da pista? Eu acho que não, né? É perigoso. Pela direita da via, tudo bem, mantendo a mão em direção, junto ao meio-fio, quer dizer, no cantinho, no mesmo sentido dos demais veículos. Ótimo, alternativa D, não sobra dúvidas. Verificar se o espaço é suficiente. Ó, espaço suficiente. Sinalizar com a seta ou sinal de braço.
E retornar à posição anterior são procedimentos para executar o quê? Uma frenagem brusca? Absolutamente não, né? Fica assim tão estranha essa alternativa que não carece nem de uma análise, já vou eliminá-la. Ultrapassagem de outro veículo em movimento? Para ultrapassar é uma manobra, né? Eu preciso verificar se o espaço é suficiente? Sim. Eu preciso sinalizar? Sim. Após ultrapassar, eu preciso retornar à posição anterior, que é a minha faixa de origem? Sim. Então, certamente B será a resposta. Vamos ver se a alternativa C é aplicável aqui. Entrada em via arterial. Para entrar em uma via arterial, estou saindo de uma via coletora, quero entrar no arterial, de fluxo principal. Eu preciso ver se o espaço é suficiente? De certa forma, sim, né? Se o trânsito estiver intenso ali, a gente tem que ver se tem espaço, esperar a oportunidade para entrar. Mas tem um se, tem uma condicional aí. Eu tenho que sinalizar para entrar? Sim. Eu tenho que retornar à posição anterior? Não. Se eu retornar à posição anterior, eu volto para a via coletora onde eu estava, né? Então, a alternativa C não é. Passagem de outro veículo em movimento? Olha, aqui fala ultrapassagem na alternativa B e aqui na D fala passagem. Qual que é a diferença entre passagem e ultrapassagem? É que a passagem você não muda de faixa em nenhum momento. Vou até desenhar aqui do lado, ó. Você tem aqui o bordo esquerdo e o bordo direito da pista. Aí você tem aqui algumas faixas de trânsito para você circular. Imagine que aqui tem um veículo, esse veículo é o veículo 1, e aqui está o veículo 2. Esse veículo 2, estando em maior velocidade que o veículo 1, ele vai acelerar e vai passar, vai embora, vai deixar esse veículo 1 para trás. Ele mudou de faixa de trânsito em algum momento? Não mudou. Isso é uma passagem. Agora, se tem um veículo aqui, esse veículo é o veículo 3, e ele quer avançar à frente do veículo 1, a única maneira dele fazer isso é mudando de faixa de trânsito e, após avançar à frente do veículo 1, retornar à faixa de origem. Isso é uma ultrapassagem. Então, percebam que aqui na questão diz retornar à posição anterior. Quer dizer, ele estava nessa faixa do meio, fez a ultrapassagem e retornou para a faixa do meio. Então, não é a alternativa D aqui, é a alternativa B mesmo, que é ultrapassagem. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores, bom, você já deve ter aprendido a diferença entre motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? Se não aprenderam, tá lá no curso, repito, voltem lá. Só poderão ser transportados fora da garupa ou do assento especial destinado. A gente vai transportar a pessoa fora da garupa ou do assento? Não, se fosse na garupa ou no assento, tudo bem. Essa alternativa A aqui está fora. Em semi-reboque, especialmente projetado para esse fim e devidamente homologado pelo órgão competente. Semi-reboque é aquela carretinha, né, que vai engatada atrás da motocicleta. Não pode transportar pessoas ali. No carro lateral pode, que é aquele carrinho lateral que vai acoplado à motocicleta. Agora, o semi-reboque, aqui que vai lá atrás? Não. Então, a alternativa B está fora. Em carro lateral, aqui tudo bem. Acoplado ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor. Sim, inclusive é o padrão aqui de transportar em assento atrás do condutor. Então, tanto no carro lateral quanto no assento suplementar atrás do condutor, pode transportar. Então, a alternativa C certamente será a resposta. E aqui ainda diz que se a criança menor de 7 anos, né, entre o condutor e o guidão, olha só o que a alternativa D está dizendo, criança menor de 7 anos, você transporte aqui entre o condutor e o guidão. Absolutamente. Você nem pode transportar menor de 7 anos nesse tipo de veículo, motocicleta, motonete e ciclomotores, muito menos entre o condutor e o guidão, que é sobre o tanque de combustível. Essa aqui, claramente, é a mais absurda dessas 4 alternativas. A resposta aqui é C.